Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este momento de recolhimento e conexão através da prece virtual do Lar Fabiano de Cristo. Onde quer que estejamos fisicamente, somos agora convidados a harmonizar pensamentos e sentimentos. Que as vibrações amorosas que se fazem presentes nessa hora alcance os nossos lares, as nossas famílias, aqueles que amamos e também os que ainda caminham em dificuldade, para que todos sejamos envolvidos pela misericórdia divina. E seguindo o nosso roteiro para as reflexões de hoje, nós temos o capítulo 111, intitulado Granjeai Amigos, que é do livro Pão Nosso, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que inicia com uma passagem que está em Lucas, no capítulo 16, versículo 9, onde Jesus diz: Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em reconhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução espiritual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empresário infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isso é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemo-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então, queridos amigos, num primeiro momento, a recordação de Jesus, que diz granjeai amigos com as riquezas da injustiça, pode nos causar uma certa estranheza. Como que vamos conciliar o mestre do amor e da retidão com a ideia de riquezas da injustiça? À luz da doutrina espírita, porém, essa expressão pode ter um direcionamento moral. O Espiritismo nos ensina que o espírito é imortal e que, através das longas experiências reencarnatórias, marcadas por avanços e quedas de todos nós, se olharmos com honestidade para a nossa trajetória espiritual, vamos perceber que grande parte dos recursos materiais que hoje administramos, direto ou até indiretamente, nasce de estruturas sociais historicamente injustas, forjadas no egoísmo, na exploração e na desigualdade. Não se trata de acusação individual a quem quer que seja, mas de reconhecimento coletivo
da infância moral da humanidade inteira. Jesus, quando narra a parábola do administrador infiel, ele não exalta a desonestidade, mas chama atenção para a responsabilidade em relação aos recursos que nós temos à nossa disposição. Tudo o que possuímos é uma concessão temporária da bondade divina. Podemos pensar que somos administradores e não proprietários absolutos de nada que nos foi concedido. A nossa fragilidade moral está em usar esses recursos para o nosso próprio prazer e esquecemos do essencial, que é o bem comum. Granjear amigos, portanto, não é agir por interesse, mas transformar bens transitórios em valores eternos. É também converter a riqueza material em socorro, acolhimento, fraternidade e cooperação. É compreender que o verdadeiro crédito espiritual não está no que acumulamos, mas no bem que nós espalhamos. Se o nosso passado espiritual é, como diz o texto, sombrio e doloroso, o presente é tempo bendito de reajuste. Se pensarmos na caridade nesse contexto, não é a simples filantropia, mas é um instrumento de redenção. Cada gesto de amor sincero suaviza os débitos antigos e educa o nosso coração para a justiça real e profunda, aquela que nasce da consciência e não das imposições externas. Assim, o convite de Jesus permanece atual. Usemos o que é imperfeito e transitório para construir o que é puro e eterno. Ao granjear amigos pelo bem, nos tornamos cooperadores de Deus na obra da regeneração humana. E assim, queridos amigos, para finalizar a nossa reflexão de hoje, nos dirigimos a Jesus, pedindo que aceitemos que tudo o que possuímos são empréstimos sagrados, confiados às nossas mãos, ainda imperfeitas. Que Ele nos ajude a compreender com humildade que nenhuma riqueza nos pertence verdadeiramente, mas que somos chamados a transformá-la em instrumento de amor, reparação e serviço ao próximo. Que possamos ressignificar em nosso espírito as marcas de um passado egoísta e injusto, pelo bem que pudermos praticar. Tudo aquilo que ontem foi motivo de dor e de desequilíbrio, que nós saibamos granjear amigos, não pelo interesse, mas pela fraternidade sincera que consola, ampara e eleva. E que ao final de cada dia possamos ser encontrados, não como aqueles acumuladores do que é transitório, mas como semeadores de luz, reconhecendo no outro um irmão de jornada, companheiro de evolução e aprendizado. Pedimos que o nosso esforço, ainda que pequeno, nos impulsione na subida áspera da renovação interior, para que, granjeando amigos no bem, sejamos também acolhidos pela Tua justiça, amor e misericórdia. Que assim seja.